Eu fiquei 21 anos sem viver isso. Depois do batismo, explodiu tudo isso aí. Não para mais. Aí não parou mais. Aí aconteceu o louvor. Eu vou mostrar pra quem achou que terminou. Eu vou deixar pensarem que o projeto acabou. Eu vou chegar depois. Demorei. Passou muito tempo. Mas quando eu chegar, eu vou impressionar. Eu tô alterando um contexto porque eu quero impactar. Deus falando. Sim. Né? Então se cumpriu exatamente como aquele louvor. Demorou, mas quando veio em porções muito grandes, impactantes. E aí fomos pra casa, entrei dentro do carro orando em línguas, fui dentro do carro dirigindo orando em línguas, abri o portão da minha garagem orando em línguas, guardei o carro orando em línguas, entrei dentro da minha casa orando em línguas, e aí minha esposa estava em casa com o meu pequenininho de 2 anos. E aí eu lá, querendo, medo de acordar ela, criança, e eu entrei na sala, e o quarto é em cima, no 2º andar. E eu tava na sala, peguei um travesseiro, enfiei na boca e continuei orando em línguas. Isso já era 3, 4 da manhã já. A gente já tava desde as 10 no monte. Eu já tava 6 horas orando em línguas. E aí coloquei o travesseiro pra ela não me ouvir e eu baixei a cabeça assim no sofá e fiquei orando em línguas. Aí daqui a pouco vi que a luz acendeu lá em cima e a escada. Aí tem escada assim, né, pra sala. Eu vi as perninhas dela descendo. Falei, ai meu Deus, acordei, né? Ela ficar brava comigo. E eu assim, orando em línguas, olhando pra ela. Aí ela pegou, abaixou a cabeça assim, ouviu o que tinha acontecido, pensou assim, eu que não vou atrapalhar esse milagre. Subiu de novo, falou nada, subiu como se nada tivesse acontecido e me deixou lá. E aí eu fiquei até 6 da manhã. 6, 7 da manhã, e eu falei, Senhor, eu tô acabado, eu preciso descansar. Eu vou dormir algumas horas só. Mas eu só te peço o meu medo de perder. Depois de tantos anos. De dormir, acordar. De dormir e perder as línguas. Eu falei, não vou. Então eu fiquei orando até o meu olho fechar. Deitado na cama, olhando e falando em línguas até... Falei, Senhor, eu vou descansar um pouco, mas não deixa eu perder. Em nome de Jesus, não deixa eu perder. E aí a minha última palavra antes de dormir foi as línguas. Meu Deus. Aí dormi. Dormi umas 2, 3 horas. Acordei. Aí eu falei, meu Deus, será que tá aqui? Aí ainda tava sentindo muito poder ainda, né? Sim. Aí eu fui falar, já tava de novo. Graças a Deus, tá aqui. Liguei na empresa, falei, ó, era sexta pro sábado. Vocês podem fazer o que vocês quiserem, tem uma empresinha, né? Falei, vocês podem fazer o que vocês quiserem, se vocês quiserem ir pra casa, se vocês não quiserem trabalhar, se vocês quiserem trabalhar, faz o que vocês quiserem, sei que eu não vou. Eu vou pro monte de novo. Resumindo, voltei pro monte o sábado, fiquei o sábado inteiro orando em línguas. Mandei mensagem no monte pra todas as pessoas desses 21 anos que oraram por mim, que lutaram por mim, todos os profetas que profetizaram na minha vida. E eu falava, profeta, eu tô batizado, meu Deus, você foi, glória a Deus, quero agradecer pela tua vida, eu tô aqui e tal, e o Senhor mudou minha vida e tal. Tô muito feliz, obrigado por tudo, eu tô aqui no monte, fui batizado com o Espírito Santo, aí todo mundo fiel. E você quer contar pra todo mundo, né? Queria contar pra todo mundo, eu fui pra todo mundo. Fui batizado na vigília num sábado. Eu não vi a hora do culto de domingo contar pra me mostrar pros irmãos. Exatamente. É a nossa alegria, né? E aí, tinha gratidão pelas pessoas, né? Aí fiquei sábado e domingo. Resumindo, fiquei 3 dias direto no monte, orando em línguas, só voltei segunda-feira. 3 dias direto orando em línguas. A gente fica 7 dias, né? Sem parar, né? Sem parar. Mas depende do ministério, né? Sim. Dependendo do ministério, a pessoa não... Então, eu fiz o que aconteceu comigo, né? Depois disso, né? Eu tinha feito um voto com Deus. Só que eu não sabia de nada dos mistérios das línguas. Eu não sabia desses mistérios. Da importância da oração em línguas. Eu não sabia disso. Eu não conhecia os avivalistas. Eu era de igreja totalmente tradicional pentecostal. Não sabia de nada. Só que, olha como o Espírito Santo falava comigo. Eu fiz um voto com Deus antes. Eu falei, Senhor, o dia que o Senhor me batizar, eu vou orar em línguas todos os dias durante um ano inteiro. Eu vou fazer oração, eu vou orar em línguas todos os dias durante o ano inteiro, 365 dias, sem falhar nenhum dia, não importa onde eu estiver, não importa se eu viajar, se eu estiver cansado, se eu estiver trabalhando, faço um voto com o Senhor. Eu não sabia de nada. E o que aconteceu? Comecei a fazer isso aí. E aí que começou a acontecer? Começou a destravar. E aí comecei a orar mais tempo, comecei a sentir as coisas, começou a vir as ativações. E aí outros mistérios começaram a acontecer. Então foi assim o meu batismo. Foi desse jeito. Então, aí eu quero dizer pra você, a minha vida, queridos, nunca mais foi a mesma. Como eu posso dizer pra você que não foi batizado, a sua vida nunca mais será a mesma. E aí depois daquele dia, um avivamento começou.
Aí aconteceu o que você falou, fui na igreja pra contar, meu amigo, desceu o céu, todo mundo conhecendo a história. Foi, meu Deus do céu, a igreja foi tomada e todo mundo, e a partir de mim, começou uma carreada de gente sendo batizada com o Espírito Santo. A partir disso, o pastor já me deu uma campanha de busca do Espírito Santo, batizou mais uns 40 lá, depois de mim. Ou falou, derrubou a muralha. Hoje já era, derrubou a muralha e aí começou o avivamento. Então, e aí começou o meu ministério. Então eu quero dizer pra você assim, aquilo que te causa mais dor, talvez tem coisas que te causam dor, aquilo que mais te causa dor, cuidado, isso pode ser o seu ministério. Talvez isso seja onde o Senhor quer usar a tua vida. E eu não sabia disso. Foi todo o que me trouxe a autoridade para ministrar isso, foi o meu sofrimento, foi uma escola e um deserto para mim. Então tem alguma coisa que talvez você esteja sofrendo e Deus não está querendo que você sofra por sofrer porque Ele quer ver sua lágrima escorrer. Não. É porque Ele está te preparando para te usar em alguma coisa. Toda a dor que nós vivemos, um dia se tornará uma arma nas mãos do Senhor. Toda a dor que nós vivemos, um dia se tornará uma ferramenta poderosa nas mãos do Senhor. E foi isso que aconteceu comigo. E hoje, por misericórdia do Senhor, aonde nós passamos, aonde tiver alguém que deseja ser batizado com o Espírito Santo, só se ela falar assim, ó, eu desejo, ela é batizada com o Espírito Santo. Por quê? Porque agora nós compreendemos todos os bloqueios, carregamos essa autoridade e ensina. E tem a pessoa que deseja ali. E aí tá tudo completo. Então, a pessoa que deseja, alguém que sabe do que está fazendo e carrega essa autoridade, acontece. Pronto, acabou. Então, foi assim que aconteceu e a partir disso, começamos a viver os mistérios da oração em línguas, que é extremamente importante, que é outra coisa que acontece, né, pastor Paulo? Que é assim, a pessoa é batizada com o Espírito Santo, né, depois ela para. Ela ora uma vez, talvez tenha alguém aqui que me ouviu que tá assim. Eu orei só no dia que fui batizado, nunca mais. Há 20 anos. Eu orei naquela semana e depois nunca mais. Ou teve um dia lá de um avivamento, sei lá, um congresso, alguma coisa. Você orou, umas 2, 3 palavras e nunca mais orou. Então, esse podcast também é para você. Porque as línguas não é quando você apenas sente, né? Na verdade, eu gosto de chamar da habilidade de orar em línguas. Eu acredito que é uma habilidade que Deus nos concede de orar em línguas. E, pastor, você sabe que eu acredito que essas pessoas que hoje orou quando foi batizada com o Espírito Santo e hoje já não ora mais, porque ela canonizou isso. Ela acha que a partir de agora vai ter que sentir aquilo que ela sentiu, que nem sentiu lá nesse primeiro dia. Sim, exatamente. Porque chega uma época que é como se esse sentimento fosse retirado, né? Agora você faz pela fé. Então esse sentimento no início é necessário, né? E a gente acha que vai desbloquear. Para desbloquear. E a gente acha que vai ficar a vida inteira. Exatamente. Porque a própria palavra diz, né? Nós vivemos pela fé. O justo viverá pela e a fé. E isso é fé. Exatamente. Meu Deus. E a gente não vive porque a gente sente. Então você nunca vai ver na palavra de Deus o Senhor falando pra gente fazer alguma coisa porque a gente tá sentindo alguma coisa. Quando você sentir isso, você faz. Quando você sentir aquilo, você faz. Não existe isso na Bíblia. Existe pela fé. Pela fé. Acabou. Então, é a oração. Então, a oração em línguas é para usar quando? A habilidade de orar em línguas é quando eu estiver fazendo o quê? Quando eu estiver orando. Né? Então, toda vez que eu for orar, eu posso usar essa habilidade. Então, por exemplo, quando o apóstolo Paulo fala em... E vamos desmistificar esse negócio aí. Sim. Vamos desmistificar isso aí, povo de Deus. Quando o apóstolo Paulo fala assim, quando estiver falando em línguas, um só fala e o outro interpreta. Se tiver 2, um cala e o outro fica falando. O que o apóstolo Paulo está dizendo? Em outras palavras, você tem controle, queridão. Exato. Você tem controle, você não é uma pessoa que é tomada de um poder que vem que você não suporta. Se tiver 2, você vai ter que calar a boca. Se a gente não tivesse controle, Paulo não tinha escrito aquilo. Ele está dizendo, ou seja, você controla a hora que começa, a hora que termina, a hora que volta, a hora que para. O apóstolo Paulo está ensinando que nós temos o controle sobre a oração em línguas.
É o único dom que nós podemos acessar, né? É o único... exatamente. E aí entra isso, né? Nós podemos nos mover nele. Sim. Nós podemos dar o start dele. O tempo todo. O tempo todo, né? É uma habilidade que nos dá... nós que conseguimos dar o start e fazemos o tempo que quiser. Se a gente começar a orar em línguas agora, a gente escolhe aqui, ó. Se eu quiser ficar orando meia hora, ora meia hora. Se você fazendo uma hora, a gente escolhe o tempo que a gente vai fazer e a gente para a hora que quiser. Então, não tem a ver com sentir, tem a ver com necessidade. Por quê? Porque, ó, 1 Coríntios, quero que você leia a sua Bíblia. Eu quero que não acredite no que eu tô falando, não acredite no que a outra pessoa tá falando. Pegue a sua Bíblia. Vai lá, 1 Coríntios, capítulo 14. Ó, pois quem fala em outra língua não fala a homens, senão a Deus, visto que ninguém o entende, e em espírito fala mistérios. Você está falando com Deus. Quando você fala com Deus? Na oração, na adoração. Quando você está adorando o Senhor. Pode falar na igreja? Aí tem uma polêmica. Porque tem igreja que não pode mais falar. Sim. E aí, pode falar na igreja ou não pode falar na igreja? O que você acha? O que Paulo fala sobre isso? Vamos para a palavra. Vamos ver o que a palavra fala? Contudo, prefiro falar, capítulo 14, versículo 19. Contudo, prefiro falar na igreja 5 palavras com o meu entendimento para instruir os outros a falar 10.000 palavras em outra língua. Vamos separar isso aqui? Aí você fala assim, tá vendo, irmão? Não pode orar em línguas. Não, você não tá entendendo. Eu acabei de dizer que as línguas é para uma oração. Oração você tá falando com quem? Com Deus. Agora, quando você tá com o microfone na mão, você tá falando com quem? Com a igreja. Com a igreja você não fala em línguas. É isso que Paulo tá dizendo. Quando você estiver falando na igreja, com a igreja, é melhor falar 5 palavras em português do que 10.000 em línguas, porque é para a instrução de todos. A instrução, ou você vai instruir Deus alguma coisa? Você não vai instruir Deus, você vai instruir o povo. Então, essa palavra aqui está sendo dita quando o direcionamento é para o povo, são as palavras em português. Então, Paulo não está dizendo que não é para orar em línguas na igreja. Ele está dizendo que quando você falar com a igreja, você fala em português. Mas quando você for falar com Deus, você pode orar em línguas. Você e Deus. Você e Deus. Em espírito fala mistérios. Olha só. Porque se eu orar em outra língua, meu espírito ora de fato. Olha aqui o que acontece. O que é o batismo? O batismo com o Espírito Santo é o revestimento de poder. É uma veste nova. É ser revestido novamente. Você já tinha o Espírito Santo, mas você recebeu uma nova veste. Quando o Espírito... nós oramos em línguas, quem está orando é o nosso espírito inspirado pelo Espírito Santo. E isso é extraordinário. Eu te falar uma coisa. Não existe nenhuma oração sua na terra que será melhor que a oração em línguas. Isso é forte. Não existe nenhuma oração sua em português que será mais eficiente do que uma oração em línguas. Paulo está dizendo que quem está orando é o próprio Espírito. Mas a mente fica infrutífera. Então o que eu devo fazer? Eu vou mesclar entre orar no Espírito e orar com a mente. Cantarei, tem gente que não sabe disso. Cantarei no Espírito, cantarei com a mente. Ou seja, tem língua, tem cânticos que você pode cantar em línguas. Paulo está dizendo que eu posso cantar em línguas, orar em línguas, falar com Deus em línguas. Olha só. Esse versículo que você leu aqui agora, o versículo 15, é que a menos a igreja tem compreensão. Aqui mata qualquer dúvida, Sim. Quebra qualquer protocolo. Ó. O apóstolo Paulo, ele mesmo faz uma pergunta, né? Que farei então? Pois é. Aquela essa tradução aqui é diferente que a Strong. Mas ele fala, que farei, pois? Aí ele responde, orarei com o Espírito, olha de cima para baixo. Sim. Mas também orarei com entendimento. Entendimento vem depois. Sim. Cantarei com o Espírito, mas também cantarei com entendimento. Sim. Então observa que Paulo fala de cima para baixo. Sim. Primeiro com o Espírito, depois com o entendimento. E aí que as pessoas não entendem. Exatamente. Depois que eu aprendi
depois que eu recebi as línguas estranhas, quando eu vou orar, a primeira oração é com o Espírito, mas também com o entendimento. O entendimento vem depois. Sim. A própria oração, a própria oração do entendimento já vai vir inspirada pelas línguas. Inspirado pelas línguas. As línguas vão estar trazendo o entendimento daquilo que está sendo orado, para que você concorde com aquilo. Só que o problema... Por que as pessoas não conseguem hoje orar em línguas estranhas? Porque todo homem quer ter o controle. A oração com entendimento eu tenho controle, as línguas eu perco o controle. Exatamente. Eu confio totalmente em Deus. Exato. Orar em línguas é você chegar no nível de Ezequiel 37. Né? É você entrar, sair dos artelhos, sair dos joelhos, sair dos ombros e navegar, porque você não tem mais controle. Acabou. Você nadou, você não tem mais pé no chão. Eu não tenho mais controle. O pé saiu da terra. Saiu, não tem mais nada. Eu tô fluindo no rio. Então é isso. A oração em línguas é confiar que o Senhor